Olá, meu nome é Patrícia Martins. Hoje eu vou falar com você sobre 3 sinais de autismo em 3 autistas diferentes, baseados em séries. Então já fica até as indicações de algumas séries super interessantes para você assistir sobre autismo. A primeira que eu vou mencionar é Uma Advogada Extraordinária, onde um sinal de autismo que ela apresenta é o hiperfoco. O hiperfoco é justamente um foco hiperdimensionado, uma atenção exagerada em determinado assunto ou objeto, enfim. Então, em uma criança, por exemplo, pode ser um brinquedo específico que ela vai gostar muito de brincar e não vai cansar de brincar por horas, enquanto nessa série a advogada tem hiperfoco em baleias. Então ela adora estudar mais sobre baleias, conhecer especificidades e curiosidades super minuciosas e detalhistas. E ela também ama, é apaixonada por ficar conversando horas e horas infinitas sobre esse assunto. É um assunto incansável para ela. Então, é muito interessante que essa característica no autismo, ela pode servir inclusive para impulsionar o aprendizado, já que a gente consegue manter o foco da atenção por bastante tempo voltado àquele assunto. Então a gente pode intercalar esse assunto de interesse, de hiperfoco, com outras atividades que são importantes da criança aprender, da criança ter um desenvolvimento aprofundado, que assim isso pode ser colocado como uma forma de recompensa, de ter mais tempo direcionado ao hiperfoco depois de realizar determinada demanda que está vinculada a esse processo de aprendizado de algo que é importante para ser desenvolvido ali. É interessante até que na série tem um momento onde o pai da advogada fala para ela: olha, quando chegar lá no trabalho, não vai ficar falando só de baleia e conversando só sobre esse assunto. Então isso até demonstra tanto uma preocupação dele de repente ela ficar tão focada nesse assunto que isso desconcentre ela de demandas do trabalho, de tarefas e compromissos que ela tem ali profissionalmente, assim como também pode demonstrar uma preocupação dele em relação a como esse comportamento exagerado de estar tão focado em baleias, em gostar tanto de falar sobre isso, pode até causar uma certa estigmatização social dela ser vista por colegas do trabalho com um olhar um pouco preconceituoso por conta dessa singularidade dela. Então, o pai dela aconselha ela dessa forma, provavelmente por conta disso também. Um outro sinal do autismo, já em um outro autista, é o do Sheldon. O Sheldon ele está na série The Big Bang Theory. E ele é um autista que demonstra um sinal do autismo muito importante, que é até um critério diagnóstico do autismo, que é de rigidez comportamental. Então ele tem diferentes comportamentos que são rígidos, que mostram padrões de inflexibilidade cognitiva e que essa inflexibilidade acaba refletindo no comportamental. E o que eu vou usar para exemplificar é o fato dele ter um lugar específico para sentar no sofá. Então, se vem alguma visita, os amigos, familiares, ele não deixa que outra pessoa sente naquele lugar, porque aquele lugar é consagrado como lugar dele. Então, somente ele pode sentar naquele lugar do sofá. E esse é um comportamento rígido, que mostra esse padrão de rigidez comportamental. E ele traz até explicações que têm funções sensoriais de por que ele escolheu esse lugar do sofá para ser o seu lugar. Ele menciona que quando está inverno, esse lugar tem uma proximidade do aquecedor que fica na casa, que é excelente, que ele não fica nem com calor demais, nem com frio demais. E quando está no verão, naquele lugar do sofá tem uma corrente de vento do ar que passa pela janela e que acaba refrescando um pouco ele. Além disso, quando ele está sentado naquele lugar específico, ele consegue captar também as imagens de quando ele está assistindo a TV de uma forma que é privilegiada e que é um lugar confortável para assistir a TV, sem ficar muito distante das visitas que chegam, dos amigos que ficam ali também, para ele poder interagir. Então, ele traz uma série de razões, algumas sensoriais, outras sociais, né? Essa última é mais
uma função social de por que ele escolheu esse lugar para ser o lugar dele sentar. Tem até um episódio em que a Penny acidentalmente mancha o sofá com uma tinta verde. E para não causar um desconforto no Sheldon, ela pensa, vou esconder essa mancha virando a almofada do sofá, o assento do sofá, para o outro lado, para deixar encoberta. E ela faz essa inversão, aparentemente não dá para perceber que tem alguma mudança no sofá. Mas assim que o Sheldon chega na sala, senta no lugar dele no sofá, ele percebe que tem alguma coisa diferente. Ele já fica extremamente desconfortável e ele levanta, tira a almofada e percebe que tem uma mancha ali embaixo. Então ele demonstra o quanto não é só uma questão de uma escolha cognitiva que ele faz, mas o quanto ele também sente sensorialmente quando tem alguma alteração que é realizada ali no lugar que ele escolheu para ser o lugar dele no sofá. O quanto ele está atento a essas minúcias, até na sensação mesmo. E para finalizar, vamos falar da Atypical. Vamos falar do Sam. Ele queria flertar, mas ele tem algumas dificuldades de habilidades sociais e um sinal do autismo que eu vou destacar em relação ao Sam nesse momento é a dificuldade de comunicação social. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, mas esse é um dos critérios diagnósticos do autismo porque ele pode aparecer em diferentes níveis dentro do espectro. E neste caso específico, ele demonstrou uma dificuldade de comunicação em relação às sutilezas da comunicação social, principalmente no contexto de flerte, no contexto de paquera. Então ele estava interessado em uma garota e ele não sabia o que fazer para demonstrar esse interesse e para flertar. E ele pediu ajuda e conselho para o melhor amigo dele, que falou, você pode trocar olhares com ela, você pode sorrir para ela quando ela estiver olhando para você. E quando ele tentou aplicar essas dicas, esses conselhos amorosos, a reação dele foi fazer isso. Então ele cerrou os dentes e deu um sorriso tão exagerado que foi um sorriso muito atípico, que deixou a garota desconfortável, que causou um estranhamento nela, ao invés de causar o que ele tinha como intenção, que era sorrir para cativá-la, para atrair a atenção dela para ele. Então, eis aí mais um exemplo de um sinal do autismo. Inclusive, o déficit de comunicação social também é um critério diagnóstico, assim como padrões de comportamentos rígidos e repetitivos, que foi o sinal que eu mencionei e exemplifiquei com o Sheldon. Você já assistiu essas 3 séries? Qual delas você mais gostou? Vou confessar para você que eu acho difícil escolher entre uma delas, porque eu gosto muito de todas, por diferentes razões. A Uma Advogada Extraordinária é a primeira série que traz 2 autistas com níveis completamente diferentes de autismo, uma com nível leve, enquanto o outro com um nível severo de autismo, né, ou grau 1 e grau 3, e é algo muito excepcional a gente ver uma representação artística, uma série, um filme, enfim, que traga uma representação de um autista nível severo. Então, é uma contribuição social muito importante. A The Big Bang Theory eu gosto muito por ser de humor. Eu acho que traz um humor inteligente o tempo todo, com muita sagacidade. Então, é uma série que me faz rir muito e aprender também. Então, eu acho que as duas são muito difíceis de escolher. Mas eu acho que The Big Bang tem mais no meu coração. Mas e você? Me conta, qual é a sua preferida?